Estou gravando, tá, gente? Muito bem. Esse artigo que eu deixei com você, DRP Características, Custos e Tendências, é um artigo de 2000, acho que eu cheguei a falar com vocês, ele é de 2004, né? Então, o que os autores, que é o Fernando Martins e a Thaís, falam que são tendências, hoje é realidade, né? E por incrível que pareça, o que eles mencionaram como tendência aconteceu mesmo. Todos aqueles itens aconteceram de verdade. Entre eles, a inclusão do CRM como módulo, assim como eu expliquei a aula passada. Aí a gente enxerga um outro sistema que é o BI, que é o Business Intelligence, também como módulo. Supply Chain Management como módulo. Supply Chain Management. O que é a Supply Chain Management? Gestão da cadeia de suprimentos. Supply de suprimentos. Ou seja, insumos, tá? Fornecedores. Então, gestão da cadeia dos fornecedores. Vejam bem, se existe a condição de eu conversar com o meu cliente, por que não existiria a condição de eu conversar com o meu fornecedor? Ontem eu expliquei essa questão da conversação com o cliente, né? Então, por que não conversação com o fornecedor? Temos, tá? Então, temos a inclusão principalmente desses 3 módulos. Temos um sistema em nuvem ou, né, disponível na internet, que é justamente essa disposição, né, essa disponibilidade na internet que faz ser possível a comunicação com os clientes, com fornecedores, tá? Foco no desenvolvimento de solução para pequenas e médias empresas. Veja bem, hoje, todas as grandes empresas, todas, têm sistema do tipo RP. Para quem, então, as empresas que desenvolvem RP vão fornecer solução? Para quem não tem. Quem não tem? Pequenas e médias empresas. Micro, pequenas e médias. Então, eles acabam desenvolvendo soluções mais enxutas e segmentadas. Por que segmentadas? Um negócio é diferente do outro. Então, por exemplo, se eu for ver um hospital trabalha de forma completamente diferente de uma escola. Então, a empresa desenvolvedora de sistemas, ERP, vai desenvolver uma solução específica para o hospital e uma solução específica para a escola. E vai vender essas soluções para nichos específicos de mercado, no caso, hospital e escola, tá? Então, sim, foi necessário que eles mudassem o foco. Por quê? Porque não tinha mais para quem vender. Todas as empresas grandes já tinham um sistema. Elas podem querer mudar? Sim, podem. Nada as impede disso. Mas poucas mudanças acontecem dessa forma. Se uma empresa de grande porte implanta um sistema e dá certo a implantação é um sucesso, elas tendem a ficar com esse sistema por muito tempo. Pelo sistema ser muito caro, ser muito custoso implantar, demorar demais para implantar, tá? Antes da gente falar mais do artigo, eu vou falar para vocês agora, a gente vai dar uma focada no banco de dados do RP, tá? O que acontece? Vamos puxar lá o MarketUp. Todos os relatórios, e foram poucos, eu tenho completa noção disso, que foram poucos os relatórios que vocês mexeram, mas todos os relatórios e consultas que vocês fizeram no MarketUp, percebam que o resultado, né, que é o que você enxergou na tela, ele era apenas em linhas e colunas, como se fosse uma planilha eletrônica, tá? Eu vou compartilhar a tela, peraí.
Vamos lá. Já vou me preparar aqui, vou entrar no MarketUp. Gente, tá lento. Fiquem calmos, que vai dar tudo certo. Eu queria mostrar uma coisa, aproveitar que eu tô aqui enquanto carrega, porque vai demorar para carregar. Apesar de eu usar o MarketUp, né, de eu ter uma conta do meu prato fit no MarketUp, o sistema de informação que eu uso não é o MarketUp, tá? Eu não uso RP. Eu uso um sistema que chama Menu Control, que é esse aqui, ó. É esse aqui, deixa eu ver se ele abre aqui. Ele é uma solução específica para o meu negócio, tá? Então, o que ele faz? Ele tem a parte de setup financeiro, compras e produção, rotulagem, orçamento e exemplos. Então, você pode inserir ingredientes, ele pega das tabelas associadas, né? Você cria receita e cria os rótulos. Só que o que acontece? Porque isso aqui seria um sistema específico para a área, tá? Por que ele não é um RP? Porque ele não é completo. Isso aqui ele só ele não faz compras, ele não tem vendas. Essas compras aqui ele só indica qual é, mas ele não faz gestão do estoque. Tá? Essa compras aqui indica qual foi a última vez que eu comprei, só para ele ter base para montar a precificação do produto. Não faz a gestão de compras nem gestão de vendas. E também não faz a gestão de produção, tá? Essa compras e produção aqui é só, tipo, receita e preço. Então, isso aqui não é um RP, isso aqui é um sistema específico para restaurante, precificação e rotulagem, tá? Então, você cadastra ingrediente e receita só para ter rótulo. Esse aqui é um rótulo de uma... Isso aqui, ó, deixa eu ver. Só para vocês saberem, tá? Isso aqui, ó, é uma ficha técnica. Todo prato que eu produzo precisa ter uma ficha técnica. Então, eu tenho lá torta de maçã, de banana e maçã, que é baixo carboidrato, zero açúcar, a receita, o que que é, os ingredientes, a quantidade total, as etapas da produção, uma porção faz quantas unidades, e aqui o rótulo, que é tabela nutricional, tá? Esse é o sistema que eu uso, eu não utilizo RP. Para o meu negócio, ainda é muito complicado eu utilizar um RP. Poderia utilizar? Poderia. Vou utilizar? Com certeza. É por isso que eu já estou preparando o MarketUp, porque quando eu precisar emitir nota fiscal, é com ele que eu vou emitir. Já está cadastrado meu CNPJ e tudo mais, tá? Só para vocês verem que é usável, é de verdade. Vou só fechar aqui, porque tá pesado demais. Nossa, gente, tá. Muita calma. Gente, travou. Aguenta aí.
cheiro muito. Vamos pegar, moer a carne e pegar vagem. Dá uma limpada na carne antes. Não falei que tá lacrada. Não falei que tá lacrada. Moe tudo. Não pode moer com a gordura junto. É bom. Vamos lá, gente. Vou puxar um relatório aqui para vocês verem, ó. Própria consulta, vamos lá, consulta de estoque. Consulta de estoque. Perceba o seguinte, esse relatório aqui, ele é linha e coluna, ó. Então, eu tenho coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colunas e linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Esse relatório aqui, ele é dito como um relatório simples. Qualquer banco de dados convencional faz isso aqui, tá? Banco de dados convencional não faz isso aqui, ó. Ele não gera gráfico ele não gera relatório ou consulta em gráfico, tá? E se você vier e buscar, lembra que eu falei, ó, procura no Google e vai em figura? Vamos lá, CRM, gestão de relacionamento com o cliente. Se você for lá em imagens, o que que você vai ter? Isso aqui é arquitetura. Isso aqui, ó, é arquitetura. Vamos pensar, vamos escrever aqui, ó, CRM, gestão, relatórios, CRM. Ó, esse aqui é um relatório do CRM. O que que você vê? Cor, gráfico. Você não vê tabela. Tá vendo? Relatório pizza, relatório em linha. Vamos ver se tem mais aqui. Ó, gráfico, tá? Gráfico. Ó, isso aqui é a tela do Clientar CRM. Gráfico, cor, coisas coloridas. Perceba que o MarketUp, fora esta parte, que ele não é coloridão, né? Ele não chama atenção por ser colorido. Ó, isso aqui é um outro tipo de CRM. E conforme você vai buscar, você vê, ó, olha aqui a quantidade, ó, só coisa colorida, gráfico, gráfico, gráfico. Se eu for procurar relatórios BI, o que que a gente vai ter? Ó, cor, gráfico, 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 só. Tem mais gráfico e mais informação colorida em forma de linha, em forma de coluna, em forma de pizza, em forma de rosca, em forma de montanha, do que o CRM, tá? Um banco de dados convencional é incapaz de criar esse tipo de relatório ou de consulta, certo? Então, o que que nós temos? Deixa eu ver onde que tá o... Peraí, tem. O que a gente tem enquanto evolução, né? Que a gente viu que o CRM foi encaixado como um módulo do sistema. Uma outra parte da evolução é a transformação desse banco de dados. Ele é incapaz de produzir tá? Então, aqui, uma transformação, uma outra diferença entre o RP tradicional e esse RP segunda geração é essa questão do banco de dados. O banco de dados tradicional,
é incapaz de produzir relatórios ou consultas complexas. Então, a gente tem o quê? A gente tem a transação do banco. A gente tem o banco de dados, que se transforma agora num data warehouse. Data warehouse. Então, a gente não tem mais no centro, aqui, ó, do sistema, um banco de dados. A gente não tem mais um banco de dados. Aí eu vou passar uma linha aqui. A gente tem um data warehouse, tá? Por quê? Então, vamos ser repetitivos. Por que que é um data warehouse? Porque o data warehouse é capaz de produzir esses gráficos e relatórios complexos, né? Que se embasam em gráficos, em cor, em formas, tá bom? Então, a gente tem essa outra diferença. Além do que vocês viram no artigo, a gente tem, entre aspas, aí a queda do banco de dados e a subida do Data Warehouse, tá? Esse é o RP segunda geração. Muito bem, vou descompartilhar a tela. E vamos lá. Alguma dúvida até aqui, gente? Entrou uma palavra complexa aí, né? Data Warehouse, mas faz parte. Sem dúvidas nenhuma? Então, vamos lá. Olha só. Vamos às perguntas do artigo, tá? E eu quero que vocês todos participem, por favor. Gente, cada dia que passa, mais gente faltando, né? Vamos lá. Quais as características do RP, gente? O que vocês viram de importante lá como características do RP? Olha, fiquem calmos que tem espaço para todo mundo falar, tá? Não precisa um atropelar o outro. Tá, eu vou falar aqui a minha. As características, eles possuem, os sistemas RP possuem uma arquitetura de software, o que facilita o fluxo de informação entre todas as atividades da empresa. Essa arquitetura de software seria um programa que a empresa instala nos computadores ali, que vão ser usados, né? Isso é arquitetura de software, pelo que eu entendi. Não é necessário a internet. Vocês aqui, ó, a turminha que tá escrevendo, Patrícia. Patrícia, ok. Agora aqui, ó. O José Marcos, otimização do fluxo de informação. A Jéssica, controle e organização dos dados. Interatividade, possibilita o fluxo de informação. Isso são benefícios. Característica é o que caracteriza o RP como RP. Por que que o sistema que eu utilizo na minha empresa, que é o Menu Control, não é um RP? Entendeu? Então, é isso que vai derivar benefício de características. Então, sim, característica é a arquitetura, né? Então, ele ser embasado numa arquitetura Deixa eu fazer um negócio aqui. Vou escrever aqui. Arquitetura de software. O que que é essa arquitetura de software? A gente comentou ontem, né? Software. Cada empresa tem a sua, não? Então, é uma arquitetura de software que facilita a comunicação, assim como o Lucas falou, e assim como a Patrícia escreveu aqui, que facilita o fluxo da informação.
como que é, por que existe essa facilidade do fluxo de informação? Aí entram 3 características principais. Primeiro, porque ele tem um banco de dados apenas. Único, né? Eu acho que no artigo eles usam essa palavra, único. Segundo, ele é modular. Então, ele é dividido em módulos. O que grosseiramente a gente pode chamar de departamentalização. Departamentalização das atividades da empresa, né? Então, eles incluem todas as atividades, tudo que é de manutenção está lá em manutenção, tudo que é de produção está lá em produção, né? E, por fim, ele integra esses módulos. Então, isso que faz dele, isso que permite que ele tenha essa arquitetura, tá? Então, se a gente levar isso lá pro menu control, que é o que eu mostrei para vocês lá, que é o que eu uso, você não enxerga isso lá, porque não tem departamento. Só de não ter os departamentos, ponto, já não é RP, tá? Então, é preciso ter essa sensibilidade para enxergar isso, certo? Muito bem. ASP, que é Application Solution Provider. O que vocês acharam de ASP lá no artigo? Eu olhei na aula passada e no artigo, né? E eles falam a mesma coisa. Ela pegaria o CRP que ficaria na empresa e a palavra que foi usada é externa. Ela colocaria fora da empresa, em outro lugar, e a empresa só usaria a internet para acessar esses recursos. Eu coloquei assim, é um tipo de serviço onde a empresa pode externar alguns ou todos os recursos de TI. Aí eu dei um exemplo, o sistema de matrícula da FATEC. Joia. Cadê o meu? Gente. Achei. Alguém mais? Tem uma palavrinha aí que a gente podia usar para delimitar esse serviço que Hospedagem? muito bem, hospedagem. Ó, E dá suporte também aos aplicativos, né? Hospeda, gerencia e dá suporte. isso, quem que falou? Clélio? Isso mesmo. Voltar lá, é exatamente isso. Lá no slide, a gente tem esses 3 serviços aqui, ó. Que um deriva do outro. Deixa eu ver se eu consigo copiar e colar. Um deriva do outro, tá? Nossa, que ignorância, foi enorme, né? O HSP, o ASP e o BSP. O ASP, que é o Application Solution Provider, ele hospeda os dados, né? Então, no artigo, ele fala do processo de aluguel. O que é esse processo de aluguel? Se não me engano, é essa palavra que eles falam mesmo. O que é o processo de aluguel, gente? Literalmente, eles alugam um espaço de uma empresa que está fora, né? No caso, o Lucas falou aí a matrícula. Então, a matrícula da FATEC é feita assim, onde está fisicamente o algoritmo da matrícula? Está num servidor lá em São Paulo. Nós alugamos um espaço do servidor dele lá para que esses dados, para que essa aplicação da matrícula fique lá. Mesma coisa RP. É possível alugar um espaço para que o nosso RP fique lá, né? E a empresa que a gente alugou pode gerenciar isso lá, tá? Pode não gerenciar também, pode só hospedar, tá? Mas quando fala aluguel, é isso, é alugar esse espaço, tá? Muito bem, começamos a concatenar as disciplinas, tá? Concatenar as disciplinas.
Acabei de ver, eu vou dar uma tarefa para vocês para a aula que vem. Para aula que vem, vou dar 2 coisas para vocês na aula que vem, tá? Tarefinha. Pesquisar e Web Based RP. Base de RP, tá? Então, se vocês puderem jogar no grupo lá do WhatsApp de vocês, pesquisar o e-procurement conectado ao RP, né? Essa ferramenta se chama Web Base RP, tá? Então, pesquisem, que já é uma concatenação também com a aula de negócios eletrônicos, tá bom? Bom, continuemos aí no artigo. Fatores críticos de sucesso. Menos o Lucas já respondeu 2. Eu quero outras pessoas respondendo. Na opinião de vocês, qual é o fator crítico de sucesso mais importante que vocês viram aí no artigo? Eu coloquei que é a integração dos dados de todas as áreas da empresa. Mas agora já não sei mais se está certo. Por que você acha que está errado? Eu dei uma confundida agora com esse ERP da segunda geração. Eu estava pensando, tinha entendido ele um pouquinho diferente. Não, a concatenação dos dados acontece em todos os RPs. O RP existe para concatenar os dados mesmo. Se você, na implantação do sistema, você não consegue fazer essa concatenação, esquece que o sistema já foi implantado errado. Então, você está certo, sim. Wesley falou que é a customização, perfeito, Wesley. O que mais? Uma questão de opinião, existem várias, então vamos falando aí. Professora, eu vi, acho que em poucas palavras, dentre outros que tinham lá, eu percebo que é uma mudança de comportamento da cultura organizacional. Não adianta eu comprar um sistema muito capaz, muito bom, se a mudança da organização não foi assim. Que eu já participei de várias implementações de sistema. O fator que foi difícil foi convencer ao ser humano lá que o sistema era bom. Boa, Clélia, é isso mesmo. Gente, quando eu entrei para fazer estágio, na Leite Paulista. A fábrica daqui de Guará, ela estava, assim, no início da informatização dela. Eu lembro uma vez que eu fiquei, assim, chocada. Eu precisava montar um computador na área de produção e levei, né, computador, tal, teclado, o mouse. Aí eu peguei e falei pro moço, assim, pro moço lá do produção, seu login é esse. Ele já olhou esquisito para mim. Sua senha é essa. Continuou olhando esquisito para mim. Aí eu falei, isso aqui é um mouse, o mouse é assim que funciona. Ele pegou o mouse, ele quebrou o mouse com o dedo dele. O clique dele foi tão forte que ele quebrou o mouse. Ele nunca tinha estado perto de um computador. Agora você pensa, um cara que está nesse cargo há 20 anos. Aí chega uma criança, né? Porque eu era uma criança, eu acho que eu tinha 16 anos quando comecei a fazer estágio. Chega uma criança lá falando para ele, ó, a partir de hoje é isso, login. Cara, nunca tinha ouvido falar o que é login. É assim que você vai fazer.
Você vai parar de fazer. Esse jeito que você faz há 20 anos, você não vai mais fazer. Agora é assim que você vai fazer. Mudar isso nas pessoas. Gente, trabalhar com pessoas, eu amo trabalhar com pessoas, mas trabalhar com pessoas é difícil. É muito difícil. Vocês, enquanto grupo, aí fazendo projeto interdisciplinar, quantas dificuldades vocês encontram, né? Em outras disciplinas que a gente faz, porque eu não participo de projeto integrador nem projeto interdisciplinar de todos os cursos que eu dou aula, né? Então, a gente cria grupos. Nas disciplinas que eu não participo, eu crio grupos. Aí os alunos perguntam assim, a senhora vai escolher ou a gente escolhe? Eu falei, gente, até parece que eu vou escolher. Vocês se escolhendo dá problema, imagina eu escolhendo. Então, não, vocês se escolham. Então, sim. E percebam outra coisa, não é à toa que chama fator crítico de sucesso. Não tem resposta certa. Todos os pontos elencados lá no artigo são fundamentais para o sucesso da implantação de um sistema. Então, trabalhar a cultura organizacional, trabalhar as pessoas, existe um termo que chama gestão de mudança, que você trata, antes do sistema chegar até a empresa, você trabalha psicologia, informação dentro da empresa, para que todo mundo saiba o que está acontecendo, o que deixa de acontecer. As pessoas, elas têm muito medo, porque elas acham que aquilo lá vai acabar sendo um fator de demissão, e eles não estão pensando errado, tá? O que um sistema de informação faz, ele pode sim substituir várias pessoas, certo? Então eles não estão errados nesse pensamento, mas existe uma forma de conduzir isso corretamente, né? E cabe a vocês, os futuros gestores, saberem fazer essa condução, tá? A questão de personalizar, customizar da forma correta e assertiva, e principalmente saber o que vai ser customizado. Porque pensa só, e isso vai ser assunto, é tão importante isso que o Wesley falou, que vai ser assunto do nosso próximo trabalho, nosso próximo artigo científico, tá? Customização é a parte mais cara do sistema. Então, se você, quando você for comprar um sistema, você fala assim, eu não vou customizar nada porque é muito caro, você pode cair no que o José Marcos falou, que é não conseguir integrar todos os dados, que é o objetivo principal do sistema. Se você compra um sistema muito distante da realidade da empresa, a ponto de você ter que customizar tudo, você pode fracassar, porque você pode, no meio do caminho, não ter dinheiro para isso, né? Então, é ter um bom planejamento para que ocorra boas customizações dentro do que se espera, tá? Então, todos os pontos são importantes, mas os outros pontos lá que vocês mencionaram que estão lá no artigo. Muito bem. Dentro dos custos, que lá no artigo eles chamam de custos ocultos, qual que vocês acham que são os mais importantes? E aí eu quero outras pessoas respondendo. Antes de vocês responderem, quem não leu o artigo? Sejam sinceros. Eu ia falar isso agora, Fúvia. O Será quê? que você poderia me mandar o link? Eu não estava na aula ontem, eu não li o artigo. E eu ia falar também sobre isso que o colega comentou. Não só na implantação do software tem dificuldade, mas na hora de alimentar o sistema ERP também, porque muitas vezes a gente trabalha em algum lugar que tem um sistema ERP funcional, um bom sistema, mas na hora de alimentar, você vai olhar os dados no sistema, eles não estão atualizados. A atualização dos dados, exatamente. Eu vou colocar aqui de novo, eu vou colocar tudo aqui de novo, mas eu acho que vai sobrescrever. Eu não tenho certeza. Olha lá, tá pedindo para... Eu mandei de novo aqui, aí fica nessa aula e na outra, mas ele tá pedindo para... Vocês vão. Baixando aqui então. Valeu. Tá? Então, é esse RP, características, custos e tendências, tá?
Esse RP também serve como o Excel? Pode fazer interagir entre, por exemplo, colocar no Excel receita, fluxo de caixa, essas coisas assim, para poder controlar a empresa? Nossa, Ou é um programa específico? muito boa pergunta essa. Vou até me afastar um pouco para vocês verem melhor, porque vocês só estão vendo minha testa, né? Olha só. Olha só. Qual o objetivo principal do RP? Centralização de informação, tá? Então, se você compra um RP para gerar informação, para você tirar essa informação do RP, levar para um Excel e trabalhar novamente para gerar outro dado, outra informação, o que você está fazendo? Descentralizando. É o ideal? De jeito algum. É real? Sim, é. Então, assim, toda empresa que eu já fui, que eu já trabalhei, não foram muitas, né? Mas assim, que eu só de ter um contato com vocês, alunos, eu tenho essa perspectiva. A grande maioria das empresas acabam fazendo controles à parte do RP, o que não é o correto. Porque se eu gasto um dinheirão, e eu não estou falando pouca coisa, eu acho que no artigo fala 300 milhões de dólares um RP, pode, né, é o maior custo, eu acho que é isso, não tenho certeza, eu acho que é isso. Você vai gastar tudo isso de dinheiro para ter que fazer planilha Excel para controlar alguma coisa? Se você precisar fazer controles à parte do RP, significa que a sua implantação não foi correta, que o seu planejamento não foi correto. Significa que o que você indicou que precisava ser customizado não foi corretamente customizado, tá? Então, assim, esses controles em volta do RP, seja em Excel, em Axis, em qualquer outra ferramenta, deveriam ser customizações programadas lá no momento do planejamento. Entenderam? Muito bem. Mas em vez, por exemplo, desculpa te atrapalhar, mas em vez de implementar esse ERP, pode fazer o Excel para pequenas empresas, ou é aconselhável gastar esse dinheiro e fazer o ERP? Não, o primeiro passo sempre é eu, por exemplo, a parte financeira da minha empresa é tudo em Excel. Eu não consegui levá-la para o MarketUp. Ou ainda, assim, vou melhorar a frase, eu ainda não consegui. Eu ainda vou conseguir, ainda não consegui. Mas sim, o primeiro passo, assim, uma coisa que eu costumo fazer quando eu faço orientação de trabalho, é sempre falar para o aluno fazer projeto em pequeno, curto, em curto, médio e longo prazo. Então, em curto prazo, o que eu vou fazer? Controles em softwares gratuitos ou planilha Excel. Médio prazo, adquirir um sistema de informação ou trabalhar, sim, um sistema de informação gratuito, caso do MarketUp. Longo prazo é ter um sistema de informação comprado, completo, robusto, que realmente controle todinha a minha empresa. Obrigada, Flávia. Muito bem, gente. Quem mais não leu o artigo? De duas? Eu li o artigo, mas eu só queria dar uma complementada nessa questão 4. Porque o que acontece? Eu coloquei como ponto de sucesso a cooperação e a comunicação interdepartamental. Interdepartamental, esse palavrão. Porque eu tive experiência de trabalhar com SAP numa grande empresa, e ele, assim, para nossa função ali no administrativo, para a função que, no caso, eu e mais 2 pessoas exerciam, ele não tinha tanta funcionalidade, apesar de ser um baita de um sistema, né? Porque a pessoa que era responsável por alimentar e atualizar ele não fazia.
Então, o que aconteceu? Ao invés da gente ter o acesso rápido de controle do que tinha na área produtiva, quais equipamentos, instrumentos que tinha na área produtiva, que tinha no estoque, a gente tinha que perder o tempo de ir no outro prédio, ver pessoalmente todos os dados de arquivo, todos os dados das coisas, tinha que ir na área produtiva do mesmo jeito, saber se o equipamento existia, se era o mesmo ativo fixo. Então, assim, eles tinham uma Ferrari, mas não sabia, não Tinha funcionava. carta de motorista. É uma Ferrari na rua de Guaratinga. Então, eu coloquei esse ponto como um ponto crítico, né? E a educação e treinamento no sistema também. A gente vai fazer uma ponte entre esse item e um custo oculto, que é o treinamento. Então, assim, o que é muito comum, que eu enxergo muito no sistema, é exatamente isso. Tem a ferramenta lá, tem o que você precisa, mas não houve um treinamento adequado entre as partes. Quando eu falo entre as partes, são os departamentos que vão trabalhar a informação que você precisa utilizar, que vão entregar a informação para você. E aí o sistema tá lá sem usar. E eu fico criando controle a parte para conseguir trabalhar. Errado? Super. E aí a gente entra numa palavrinha que chama isso aqui, ó. Vou escrever. Desuso. Quando você não treina adequadamente o usuário, o sistema pode cair em desuso. Ué, eu não sei mexer naquilo lá. Faz tantos anos que eu faço dessa forma, então vou continuar fazendo dessa forma, porque dessa forma... Eu lembrei de uma coisa, por isso que eu parei. Dessa forma dá certo. Eu lembrei de o seguinte, teve muitos anos atrás, o prefeito de Lorena que faleceu, o que é dentista, esqueci o nome dele. Acho que é Paulo. E era médico, Paulo Neme. Ele era dentista, não é? Médico. Ele era... Bom, se for o Paulo Neme, ele era de criança. Ele foi duas vezes, não foi, prefeito? Não sei, acho que foi. Acho que foram 2 mandatos. Eu acho que foi 2 mandatos. Nesse período que ele foi prefeito, olha quanto tempo atrás, né? Não tinha projeto interdisciplinar ainda. Então, os alunos faziam TCC. E eu fui orientadora de 2 meninas que estavam fazendo a implantação do sistema de informação lá na Santa Casa de Lorena. Ó, para vocês verem. A gente demorou um tempão para fazer esse TCC, gente, porque durante o mandato dele foram implantados 3 sistemas de informação lá. Porém, ninguém usava. Tanto, eu não sei hoje, né? Mas quando a gente terminou, enfim, conseguimos dar um final para o TCC das meninas, a Santa Casa estava usando ainda papel. Então, assim, esse é o retrato do desuso. Eu compro, implanto, não treino, ou aquele sistema realmente não é adequado para a minha realidade, o sistema cai em desuso. Tá? E aí é um dinheirão. Se entra politicagem no meio, sei lá eu o que no meio, não sou provida de conhecimento para conversar sobre isso. Mas é a realidade do desuso, tá? Foram 3 sistemas que colocaram lá, dinheiro do contribuinte, né? Que foi lixo abaixo, não foi usado. Hoje eu não sei como é que tá, mas naquela época. Certo? O que mais, gente? Vamos voltar, vamos falar mais dos custos ocultos aí. Custos ocultos. Ocultos. Quais outros custos ocultos? Custo com horas de consultoria, porque ao implantar um sistema complexo como o RP, é necessário que a empresa treine seus funcionários da melhor maneira possível para que eles saibam usar o sistema e aproveitar de todo. Vamos lá. Quando o Wesley falou customização, curso de treinamento, beleza. Quando o Wesley falou de customização, não sei se vocês repararam que eu falei, o que é mais caro da implantação de um sistema é a customização. Gente, para implantar um sistema de informação, é necessário consultores das áreas específicas, né? Então, todos vocês aqui podem ser consultores. Vocês
podem ser consultores da área de vocês. Então, eu vou ser consultor de finanças, tá? Todos vocês podem ser consultores. O que o consultor faz? Ele vai sentar com o usuário, ele vai identificar a necessidade do usuário, vai levar essa necessidade lá para o programador, e o programador vai desenvolver a atividade dentro do sistema de informação. Muito bem. Agora, vamos lá. Chutem para mim. Quanto vocês acham que um consultor ganha hoje? Só um chute. Acima de 10 mil. Não faço ideia, kkk. Ó, Eu já ele vi ganha. consultor ganhando valor fixo e porcentagem do projeto. Ele ganha por hora, né? Normalmente ele ganha por hora de projeto. R$900 a hora do projeto. O consultor. Então, quer dizer, livre para o consultor com R$900. Imagina quanto que é a hora geral. Não só do consultor. É muito caro. Então, assim, e um consultor pleno, não é nem consultor sênior isso, tá? Isso, então assim, Fulvio, eu quero ser consultor. O que precisa ser para ser consultor? Você precisa ser muito bom em uma área. Precisa ser assim, eu dentro de, sei lá, o projeto integrador de vocês. Qual é o tema aí? Fala para mim um tema de um de vocês aí. Investimento, sei lá. Vou fazer a parte de investimentos. Então, alguém está fazendo a parte de investimento. Eu sou a pica das galáxias de investimento. Você quer fazer investimento? Fale comigo que você vai ficar rico do dia para a noite. Então, você é o pica de investimento. Você pode virar consultor. Como que me torno consultor? Tem que mandar currículo? Olha, pode ser mandando currículo, tá? Mas um jeito mais fácil de você se tornar consultor é você participar de implantação de sistemas enquanto usuário. E aí, se a empresa te notar e ver que você é bom, ela te leva. A grande maioria, olha, muito funcionário da Danone foi para DataSul, para SAP, quando implantaram o sistema de informação. Muitos. Quando eu trabalho, principalmente a área de finanças, viu? Que a área de finanças é uma da mais complicadinha aí para arrumar consultor. Quem mais? Quais outros custos? O local propriamente dito, né, professor? Tem que ver se existe ar-condicionado, se a rede elétrica está preparada para receber os computadores, o backup. Não sei, acho que não. Mas o hardware, sim. Tá? O que é o hardware? São os computadores. Então, não adianta, é o que a Fernanda falou. Acho que foi a Fernanda que falou. Não adianta eu ter uma Ferrari, um puta de um sistema de informação, e ter um computador Zico. Né? Então, eu preciso, sim, investir no parque, eu adoro falar essa palavra, parque tecnológico da empresa, tá? É preciso ter esse investimento. Custo com pessoal, sim, também, principalmente. Se a casa de força também está preparada para receber todo esse volume adicional, que não sei se estava preparado para isso. Sim. Não pode pegar fogo tudo, né? Muito bem. Muito bem, gente. E dentro das tendências que eles citam que é tendência que hoje existe, que eu falei lá no começo, quais vocês acham que são as mais importantes? E respondeu corretíssimo, Ana Luísa, porque eu sem internet nenhuma das outras iria existir. É simples, tá? Nenhuma das outras iria existir. Beleza? E aí a gente já tem o comentário das outras. Muito bem, gente. Alguém tem alguma dúvida?
olha só. Ninguém tem dúvida, então tá ótimo. Lá no material que eu mandei para vocês, existe um artigo que chama Reflexos das customizações, tá? Esse reflexo das customizações é o artigo científico que a gente trabalha o No Pain, No Gain. No Pain, No Gain é a nossa dinâmica. Então, prestem atenção. O que vocês têm que fazer? Primeira coisa, ler o artigo. A partir do artigo, criar 30 perguntas com a respectiva resposta. Pontos importantes. Pontos importantes. Não fazer perguntas sobre MRP2. As perguntas devem estar de acordo com o cerne do artigo. Customização de ERP. Pronto, então aqui, ó. Então, a atividade da aula que vem é o No Pain, No Gain. E se der tempo, a gente vê o E-Procurement, tá? Então, o que acontece, gente? Essa dinâmica é a dinâmica que vale pontos, que eu falei lá no começo do semestre. Vale 0,6 na média. 0,6 na média, tá? Como que isso sucede? Eu sou apenas a mediadora da dinâmica, tá? Então, eu só vou falar José Marcos, Rafaela, só vou chamar os alunos. Todo mundo vai fazer uma pergunta e todo mundo vai responder uma pergunta. Se fizer uma pergunta coerente dentro do cerne do artigo que não tenha nada a ver com MRP e MRP2, vai garantir 0,25 na média. Se responder corretamente, vai garantir os outros 0,25 da média. E depois a gente tem a rodada, que chama mata-mata, que sou eu fazendo perguntas que valerão 0,1 na média. Então, vocês podem sair daqui semana que vem com 0,6 na média, tá? Então, é isso. O que vocês têm que fazer? Ler o artigo e criar essas perguntas com as respostas. Precisa me entregar? Precisará ao final da dinâmica, tá? Porém, vocês precisam deles em mãos para que a gente trabalhe a dinâmica. Totalmente individual, André. Totalmente individual. Tá? 200% individual. E é o seguinte, quem não ler o artigo pode nem vir à aula, porque não vai conseguir participar. Tá bom? Então, leiam o artigo, vocês podem sair daqui com 0,6 na média. Beleza, gente? Combinado. Alguém tem alguma dúvida? Custei ativar o microfone aqui. Eu tenho. Onde está o arquivo? Eu mandei lá no chat, Jéssica. Lá em cima. Mandou junto com junto, chama Reflexo das Customizações. Ah, tá. Não, só medo mesmo. Ô, José Marcos, deixa eu contar uma coisa para você. Essa dinâmica, ela trabalha os sentidos das pessoas, tá? Não só o sentido básico, mas o sentido de vários sentidos. Essa dinâmica é muito... Ela presencial, juro por Deus, olha que eu já cheguei a ter que parar a dinâmica para ir no banheiro fazer xixi de tanta risada que eu dei. Porque vocês ficam tão estressados, só que faz parte. Um dos pontos é justamente esse estresse, gerar esse estresse, né?
E presencialmente eu tenho uma corneta de super alta, porque tem tempo. É que eu não falei as regras, eu vou falar as regras na próxima aula, né? Porque vocês têm tempo para pensar, e aí, se vocês ultrapassam o tempo, eu apertava essa corneta, a galera gritava de susto, era muito divertido. Eu consegui trazer ela para cá, mas assim, não é tão divertido quanto presencialmente. Mas eu consegui trazer ela para cá, né? Uma coisa mais morna, tal, mas assim, faz parte também essa questão do nervoso, né? Do desgaste emocional da pessoa. A gente trabalha muito. Esqueci o nome do trem. Posição onde está. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta assim: o que é customização? Você sabe até onde dentro do artigo tá, você consegue ver. Tem um nome isso, eu me esqueci. Eu esqueci completamente. Você consegue enxergar a página que tá aquilo lá. Então, enfim, trabalha muita coisa. Ele é muito legal mesmo. Eu tenho muita saudade de fazer essas dinâmicas presencialmente. Nossa. Memória fotográfica, é isso mesmo. Trabalha a memória fotográfica, atenção, audição. Atenção e audição é super importante também. Que a gente não pode repetir a pergunta. Tem as regras, a gente vai ver isso nas próximas aulas, tá? Beleza, gente? Então eu vou dispensar vocês mais cedo. E aí a próxima aula a gente conversa. Beleza? Beleza, professor. Até semana que vem, então. Chique 10, então, gente. Até quarta. Bom final de semana para vocês. Senhora também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou, Fulvia, bom fim de semana. Tchau para vocês também. Tchau, tchau.